Chegando mais um vídeo aqui com conteúdo da Alternativa e Ativo Contabilidade para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei número 13.709, que já está em vigor aqui no Brasil desde meados de 2020, mas mesmo assim tem muito empresário, muitas pessoas que ainda não começaram ou não entenderam direito essa lei, justamente precisam implementar, porque a lei já prevê sanções, multas e até fechamento de empresa, né, por conta dessa questão tão sensível que são os nossos dados pessoais. Afinal, no dia a dia, a gente é sempre solicitado a passar nossas informações pessoais, nome, título de documento, número de CPF, entre vários outros. E isso a gente sabe que é para desde uma loja, um supermercado, uma farmácia, um cadastro na internet. Isso é muito sensível. Por isso foi criada essa lei, justamente para criar um ambiente jurídico seguro para as pessoas. Tem, por exemplo, detalhes na lei que são mais sensíveis e requer ainda mais atenção, né? Por exemplo, os dados pessoais de crianças e adolescentes. Ou também uma questão fundamental, que é o consentimento do cidadão, né? Da pessoa, cliente, consumidor. Ele tem que querer passar esses dados e ele tem que ser informado para que ele serve, para onde vão esses dados. Do ponto de vista trabalhista, por exemplo, empresas, profissionais liberais e prestadores de serviço têm que ficar atentos, inclusive aos métodos e protocolos de como é feito no dia a dia a rotina da empresa, para justamente verificar se esse acesso e armazenamento dos dados estão em conformidade com a lei. Agora, mesmo estando aí desde 2020, meados de 2020 em vigor, tem muita gente que ainda não sabe, não tá com dificuldade em entender a implementação da lei. A gente destaca aqui alguns papéis, né, com nomes, por exemplo, o titular de dados. Quem é o titular? Somos nós, cidadãos, consumidores, enfim, que fornecemos os dados. Tem o controlador, que é uma empresa, pode ser também uma pessoa natural ou jurídica, ONGs, que fazem, que são responsáveis por determinar, né, o que será feito com esses dados. Tem o operador, que é a empresa, né, que vai tratar e realizar o processamento de dados, mas não tem decisão sobre o que será feito, sobre o uso dos dados. E por fim, o encarregado, que faz justamente o canal de comunicação entre o titular dos dados, né, o dono das informações, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Porque a gente, como cidadão, inclusive, pode querer saber dos nossos dados, se o uso foi correto ou não, a gente tem esse direito e para isso a gente tem que cobrar. Bom, dito tudo isso, é importante dizer da necessidade de contratar, de ter em mãos a assessoria jurídica nessa implementação da LGPD. A gente aqui da Alternativa e Ativo traz esse vídeo justamente para alertar as pessoas, porque em geral elas têm uma certa compreensão, né? Os riscos, as demandas, mas é necessário sim contar com profissionais especializados em cada etapa, inclusive nessa questão tecnológica, né? Porque há muitos softwares e sistemas de automação que gerenciam, né, sistemas automáticos que gerenciam dados e tratam desses dados, mas tem que saber se eles estão em conformidade com o que a lei requer, né? Por isso é tão importante e a forma como esses dados vão ser tratados. Por isso, entre em contato aqui com a gente da Alternativa e Ativo Contabilidade, tenha todo o esclarecimento necessário e a gente indica uma pessoa correta para te ajudar, tá bom? Até a próxima!